Olá, Mugos lindos, aqui é Yu e sejam bem-vindos a mais um vídeo de review aqui na Mugos Cave. E hoje vim falar pra vocês de Dead of Light, mais especificamente Brave Fire Online. A questão é que eu já fiz uma review aqui do Dead of Light, que é uma série de Final Fantasy XIV que tem na Netflix. E eu comentei tanto nessa review quanto no nosso vídeo especial com um compilado cheio de filmes de Final Fantasy. Cheio não, porque não tem tantos filmes assim. Mas eu comentei sobre o Brave Fire Online, que é basicamente a mesma história do Dead of Light. E eu não tinha assistido até agora, só que agora tem disponível na Crunchyroll aqui brasileira, com legendas em português, obviamente já que tá na Crunchyroll brasileira, mas o que quer dizer que tive a oportunidade de assistir, então venho aqui para dar a minha opinião para vocês. Para quem não conhece nem a série nem o filme, ele vai tratar de uma história real que fala sobre um pai e um filho que eles não são tão próximos, porque tem toda a questão cultural do cara ser mais fechado e etc, principalmente quando ele é pai. E aí o filho cresce e ele tem algumas memórias do pai dele, só que eles se afastaram demais. E aí o pai dele pede demissão no trabalho, um trabalho que ele exerce há anos. Ninguém da família entende o porquê, ele não fala pra ninguém o porquê e acaba assim. E aí a forma que o filho dele encontra em tentar se reaproximar do pai é pelo Final Fantasy XIV, já que Final Fantasy era um jogo que eles jogavam juntos quando ele era mais novo. Então ele decide dar o Final Fantasy XIV pro pai dele de presente, só que ele decide que ele não vai falar que é ele que tá lá, mas ele vai tentar se aproximar do pai dele dentro do jogo. E isso, na história, ela se mantém a mesma coisa, tanto na série quanto no filme, é igual. Porém, no filme tem personagens que não existem na série. E também tem coisas bem importantes pra história que no filme demoram muito mais pra serem abordadas. Mas, essencialmente, a história é a mesma e os personagens, os sprites, digamos assim, dos personagens dentro do Final Fantasy XIV de todo mundo é igual na série e no filme também. Mas isso é porque eles mantiveram também a aparência dos personagens dos jogadores da história real. Eu não acho que essas mudanças da série pro filme e vice-versa sejam realmente um problema. Na verdade, é bem entendível, digamos assim, porque no caso de uma série você tem que prender uma pessoa por 12 episódios, enquanto que num filme é só por 2 horas. Então, dá pra entender eles mudarem alguma ordem ali dos fatores, ou quando uma coisa é dita e etc, mas pra questões de clímax mesmo. Sendo assim, também eu acho que o lado bom dessas mudanças seria mais que você ter assistido um não vai validar que você assista o outro, que nem foi o meu caso. Eu assisti a série e assisti o filme. E o que eu reclamei na série, como uma pessoa que não assiste, não consome doramas, e na verdade as obras asiáticas que eu costumo assistir são mais filmes de terror ou de gangues. Então, eu não tô acostumada com as obras asiáticas, eu não assisto doramas. E aí, quando eu fui me deparar com a série, todos os atores, eles têm interpretações muito cartunescas, por causa do excesso de expressões. E isso é algo comum de doramas. Só que eu não senti isso dentro do filme, por exemplo. Então, eu acho que é realmente uma característica muito comum de séries ou doramas, né, que são basicamente novelas asiáticas, de humor, no caso, né? Então tem toda a expressão muito mais realçada por questões de humor. Então, às vezes, o humor é diferente. Então, eu não senti tanto isso no filme. Assim como a série da Netflix, as partes que tem o jogo são realmente imagens do jogo, é tudo que você pode fazer no jogo. Então, as interpretações dos personagens, as movimentações que os personagens fazem, são todos emotes que a gente tem no jogo. As roupas lá não tem nenhuma exclusiva, não teve nenhuma alteração feita para que as filmagens da parte do jogo sejam gravadas, sabe? É tudo que a gente tem no Final Fantasy XIV. Às vezes só tem uma outra coisa que ele funciona muito mais em questões de roleplay
do que em questões práticas mesmo, né? Não teve tanto isso, que foi uma das reclamações que eu fiz, deles treinando na cachoeira, sendo que, assim, na prática isso não ia funcionar pra nada. E também, como a parte do Final Fantasy XIV, eles estão dando muito mais foco nessa parte da interação dele com o pai, o máximo que você vê é algumas trials, como Titã, como Bahamut e etc. Mas ele não dá contexto da história dentro do Final Fantasy XIV. Você só sabe que você vai ter que enfrentar esses bichos, mas até aí você vai acabar vendo em qualquer lugar que você pesquise pelas batalhas do jogo. Ele não vai te dar o contexto da história, que é o principal que a gente tem dentro do 14, o mais forte dele, né? Gameplay também é foda, só que eu acho que deu pra entender. A questão é que você pode assistir qualquer um desses dois, você não toma spoilers do jogo. O que acontece pode ser que você realmente acabe ficando mais intrigado em jogar o Final Fantasy XIV se você ainda não joga, se você ainda não conhece. Ou seja, conclusão, o filme vale a pena? Vale a pena, ele é bem legal, ele é bem divertido, você vai dar uma risadinha lá. E se você não joga, que nem eu falei, pode ser que você tenha interesse, etc. E se você já joga, talvez você pegue uma ou outra referência, porque o jogo, a ideia dele é que ele se passa mais ali no A Realm Reborn, só que a gente vê algumas coisas que não estão acontecendo no A Realm Reborn. Se você já viu a série, eu acho que ainda vale a pena sim você assistir o filme, porque o filme é um filme de 2 horinhas, é uma coisa bem rápida, sabe? Então, acho que é algo tipo eu quero me distrair por 2 horinhas aqui, filmezinho legal, então vale a pena mesmo que você tenha assistido a série, justamente por conta dessas pequenas alterações que tem ao longo de todo o filme. Se você vai ver o filme primeiro e depois a série, e aí tá se perguntando se vale realmente a pena ver a série, aí vai de você. Porque uma série é bem mais longa, vai demandar muito mais tempo. Então vai muito se você gosta de dorama, se você quer assistir um novo dorama, sabe? Então você pode acrescentar o Dead of Light na sua lista depois de ter assistido o Brave Father Online, or Story of Final Fantasy XIV. Porém, se você não quiser assistir a série depois de já ter assistido o filme, porque, bem, a história você já entendeu a treta toda, a série em si, ela tem um episódio adicional de um outro personagem que não são os personagens principais. Então, os personagens principais que eu me refiro dentro do 14, quanto as pessoas que os controlam, essas personagens. É muito difícil, por causa que eu tenho que falar personagens para os atores, personagens pros sprites. Bem, o que eu quero dizer é que ele não vai girar em torno dos personagens principais que a gente tem ao longo do filme e ao longo da série. Ele vai ser uma historinha paralela que também remete a essa ideia de que o Final Fantasy XIV influenciou de forma externa na vida de pessoas. Ele aproximou pessoas de alguma forma, sabe? Então ele tem esse episódio bônus. Então se você quiser assistir o filme, skipar toda a série, mas assistir esse episódio bônus, eu acho também muito válido, porque ele é muito bonitinho. Mas bem, uma review bem rápida, bem curtinha, porém eu tava ansiosa pra assistir o filme, pra ser bem sincera, porque sempre que eu falava da série, eu queria poder ter assistido o filme pra poder fazer essa comparação que nem eu fiz pra vocês. Só que, infelizmente, o filme só tinha saído na Netflix japonesa e eu não tinha acesso. Então, uma forma agora legal de assistir o filme é a Crunchyroll. Então, se você já assiste, você já assina Crunchyroll pra assistir seus animezinhos, tá aí oportunidade pra vocês verem o filme do Dead of Light. Inclusive, tô aí com o Crunchyroll, porque a gente tá assistindo de vez em quando o episódio de Nier Automata e Legend of Mana. Agora que eu parei pra pensar, eu não sei se eu terminei de assistir Legend of Mana ou Nier Automata. O Nier Automata eu não terminei, mas o Legend of Mana... Bem, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês são novos aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder as novidades, que o canal inteiro é focado em Final Fantasy no geral. É isso, beijinhos e tchau!